Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No primeiro volume da obra, na página 171, A Ciência e o Espiritismo. E diz assim: a ciência fez cientes a todos de que tinham espírito. Como quem diz, todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista a todos os viventes deste mundo. Porfírio, todos têm espírito? Exatamente. Esse trechinho a gente resolve muito fácil, como aquela criança, né? O boneco é a parte material e o espírito é a parte da alma, é o jogador, né? Então, é onde a gente precisa compreender como é que é essa PlayStation da vida, né? E como é que o sistema converte a linguagem, a vida do espírito, o verdadeiro espírito, para a vida material, que é esse conjunto de regras biológicas e biopsicoenergéticas que nós temos nesta vida material. E aí, então, a ciência já nos faz ciente dessa parte espiritual e o racional superior mostra o verdadeiro espírito humano, que não é um espírito religioso, mas sim um espírito natural, um espírito lógico, que é o logos de Deus, que é a palavra de Deus, e o espírito incriado, que é daquele que se torna filho por conta própria, que ele é que é o verdadeiro causador deste mundo. Este mundo, da forma que existe, não pelo logos, que é a palavra de Deus, mas sim pelo filho, que é rebelde e que usou a liberdade que lhe foi dada, que é o espírito incriado, que se transforma pela transformação do mundo que ele quis mudar, e não Deus. Porque Deus criou tudo puro, limpo e perfeito. E o filho, que é o verdadeiro filho de Deus, é que no abuso da liberdade deu consequência e formação a este mundo, a este PlayStation, a este jogo. Mas este jogo não é um jogo simplesmente de cartas marcadas pelos filhos, porque o pai nunca abandonou os filhos. Eu estou falando em sentido muito abrangente, não doutrinário nem filosófico. Me permitam esse parêntese. Então, nós precisamos primeiro compreender esse contexto, porque já explicamos isso em vídeos anteriores. E como que isto funciona, estas mecânicas, como é que elas acontecem. E num vídeo, me parece que 4 vídeos passados, eu falei aqui uma afirmação, e eu gostaria até de tratá-la um pouquinho rapidamente aqui, nesses poucos minutos que ainda temos hoje, quando eu falei que ninguém tem espírito no corpo, mas todos têm espírito. E o verdadeiro espírito, nosso verdadeiro espírito, está no espaço intercósmico dentro da glândula pineal. Aí a coisa ficou solta e nós não falamos mais nada. Então, na medida do possível, hoje aqui, procurar também nos aclimatar, porque como é que alguma coisa está dentro de mim, mas não me pertence? Então, como é que a gente pode compreender isto? E como desenvolver esta percepção? O livro Universo em Desencanto prova isto, prova mesmo, tá? Provas e comprovações, por isso a gente pode falar. E quando a pessoa parar para refletir, assim, mas não é que é isso mesmo, eu nunca tinha visto desse jeito, e vai ver agora. Com toda certeza, porque eu vi também, então vai poder ver. Se eu sou capaz de ver, qualquer um pode ver mais. Eu sempre me considero o pior de todos nessa situação, porque eu tenho que aprender tudo, né? O verdadeiro inteligente é esse, está sempre buscando aprender. Então, quando eu falei que o espírito, o verdadeiro espírito humano, que não está no corpo, está no espaço intercósmico dentro da glândula pineal, eu criei aí, na minha visualização, que a glândula pineal é um universo infinitamente maior do que o próprio universo exterior. Dentro da nossa glândula pineal existe um universo infinitamente maior que todo este universo que julgamos ser infinito, que é o universo exterior. E o racional consagra isto numa linguagem muito simples, que diz assim: a vida é externa, a vida que nós estamos levando é externa. A verdadeira vida eterna, ela está no eterno mundo interior. Então, me assodei em falar dessa forma e agora, na medida do possível, tentar explicar isto. Como é que alguma coisa está dentro de uma glândula pineal que é miudinha e lá dentro tem um universo infinito e não está no corpo?
não está no corpo porque é muito fina. E por ser muito fina, nada neste universo grosseiro consegue percebê-la. Então, é como se nós tivéssemos, ou nós temos dentro de nós, um órgão, entre aspas, um órgão que eu falo, energia, emissor de uma frequência de energia muito fina, que não tem nada que possa refletir esta energia. Nada neste universo externo, que é um universo expandido, por isso se tornou grosseiro, monstruoso, nada consegue refletir a energia eterna do verdadeiro espírito humano que está dentro da nossa glândula pineal, mas não está no corpo, que é o jogador, vamos dizer assim, aonde está localizado o nosso jogador do boneco que aqui fora se projeta através de toda essa mecânica da vida, etc, etc. Sombras. A luz está interna. E aí projeta as sombras para fora. Então, vamos rever aquele vídeo das sombras. O ponto de partida é interior, que se expande para o universo exterior. Então, o verdadeiro espírito humano está no nível de fineza tão fino, que nada neste universo é capaz de detectar essa percepção. Nada era capaz de detectar essa percepção, porque agora nós temos. Não sei se os ilustres companheiros estão percebendo o que eu vou dizer aqui agora. Nós agora temos uma energia materializada que serve de anteparo à energia que está materializada no eterno mundo interior. E a energia materializada está aqui. Tão fina que ninguém vê. Então, esta energia que está neste livro é a energia que serve de anteparo à nossa energia, que é o nosso espírito fino, juris condensado, materializado em forma de máquina do raciocínio, mas que não está na glândula pineal. Ele está no espaço intercósmico, dentro da glândula pineal, e esta energia fina, tão fina que é, somente uma energia tão fina poderia detectá-la e refleti-la. Portanto, ao ler este livro, cada um de nós, que é este espírito interior, consegue se comunicar, que é o que se chama de imunização racional. Esse é o processo da imunização racional, traduzindo em termos de reflexão. Aqui está o espelho do mundo, que reflete o mundo interior de todos nós. Tão fino que nenhum outro livro ou nenhuma outra energia seria capaz. Então, o mundo racional criou o livro Universo em Desencanto, criou este livro para colocar neste livro a energia dele materializada em forma de letras no papel e na tinta, para que esta energia materializada possa se comunicar com a energia materializada que está dentro de cada um de nós. E este processo de comunicação chama-se imunização racional, não é espiritualização. É a conclusão da espiritualização, da preparação de toda a espiritualização humana para chegar na fase da racionalização. E como explicar isto cientificamente? Cientificamente, nós sabemos que o universo empolou, cresceu, expandiu perfeitamente. E nós sabemos hoje, pelas teorias científicas, que existem partículas tão finas, como os neutrinos, por exemplo, que atravessam toda a matéria, atravessam o planeta Terra e nada é capaz de detectá-los. Isto é uma base científica para a gente entender do que estamos falando aqui nessa energia racional. Então, os neutrinos, que a ciência hoje, uma vez ou outra, consegue detectar, bilhões de neutrinos gerados pelo Sol, que estão em todas as galáxias, e já detectaram essa forma de energia. E a ciência também já detectou que existem muitas outras energias mais finas ainda, que o neutrino já é um universo complexamente monstruoso. Imagine, uma partícula que nada é detida no universo material. Os cientistas já perceberam, cientificamente, que essa partícula já é muito grande, ela já é composta de outras partículas mais finas, até chegarem à ideia do espaço contínuo, que é onde, então, nós começamos a entender a energia racional, porque a energia racional é exatamente este espaço contínuo que é teorizado pela ciência. Essa é uma base científica para justificar o que eu estou dizendo, e também para justificar o porquê que este livro
é uma energia materializada pelo verdadeiro Deus para conversar com a energia materializada que, pelas transformações da natureza e evoluções, etc., estão no nosso espaço intercósmico dentro da glândula pineal. Criando, então, aí a necessidade de que todos precisam ter este livro para se conhecer, para conversar com o seu mundo interior. Porque o espírito é muito mais fino do que aquilo que nós imaginávamos, porque a imaginação e o pensamento são muito grosseiros. Então, aí está as construções, e eu gostaria aqui agora, rapidamente, também que o professor Horta falasse um pouco sobre essa questão, porque muita gente fala de mônadas, por exemplo, e eu gostaria que ele desse uma palavrinha sobre isso. Pode falar, doutor Horta? Com relação ao que entrou aí, ciência e o espiritismo, não é isso? O título. Ciência é uma forma de pensamento. Dentre as 4 formas que você faz, por exemplo, a base de uma pirâmide, por exemplo, dentre elas, um dos lados está a ciência. E ela é completada com as outras 3 formas, né? Ou seja, a filosofia, a arte, tá? E vai por aí. Enquanto que, se nós temos essas 4 formas, tá? Filosofia, ciência, religião e artes, tem-se alguma coisa lá que faz o giro, que parte das bases, girando em torno dessas 4 formas. Algo que faz esse giro é o que chama de espiritismo, quer dizer experiência. Quer dizer, nenhuma das 4 existe fora da experiência. E quem alimenta essas 4 formas e dá vida a esse sistema é exatamente o espiritismo, que quer dizer experiência. De quê? Experiência de quê? De uma das 4 formas, ou de todas ao mesmo tempo. Mas tem o espiritismo que rege, né, doutor? Desculpa. Só para uma interrupção rápida, perdão. Mas tem o espiritismo que rege também. Tem, sim, é claro. Mas, terminando aí, ou seja, o porquê toda a experiência evolui através do próprio espiritismo. Tá certo? É porque ele é que faz o giro, a ligação de uma com a outra. Por exemplo, né, um ser em uma das encarnações pode ser lá um cientista, na outra ele é um religioso, tá certo? Na outra ele é filósofo, e aí vai o giro. Enquanto, por exemplo, agora, qual a direção desse giro? Para onde ele aponta, o espiritismo? Ele aponta para o ponto do conhecimento unificado, onde as 4 formas se fecham. Tá certo? E esse ponto do conhecimento unificado, por que essa vivacidade desse ponto do conhecimento unificado, ou para onde tudo se fecha? É exatamente porque lá, só lá é que está o amor e a sabedoria junto. Se fecha nesses 2 pontos. Enquanto a base está dispersa nessas 4 formas, lá se fecha apenas em um ponto, que é onde está amor e sabedoria. Com relação ao Logos, que você disse aí, sim, pode existir, por exemplo, um manifesto através do Logos. O primeiro Logos cósmico. Certo? Agora, esse Logos cósmico, quando ele se desdobra em 7, gera cada um desse ponto, desse ponto que gera, forma um logos solares. Ou seja, um logos cósmico gera 7 logos solares. Enquanto um desdobramento de um logos solares formam 7 mônadas. Ou seja, a mônada só, cada um ponto daquele é uma mônada. Seria uma partícula. Ou seja, a partícula fundamental da geração do ser. Então, é interessante ver a relação entre o logo cósmico, que é onde está as virtudes que os racionais puro e limpo e perfeito perderam,
tá certo? Continua, no desdobramento, surge o logos, né, o logoi solares, que já são aquelas partículas já deformadas, por isso o Sol, né? E, finalmente, há as mônadas, que é a geração própria do ser. Pode ser que isso... São as três mecânicas. Pode ser que isso vai de encontro com os três seres ou espíritos, né? Ou forma que você referiu àquela hora. E é lógico, para não deixar... Só para terminar, está também de acordo com as três mecânicas. Perfeitamente. Razões de semelhança, né? A primeira mecânica foi aquela ainda na fase selvagem, ainda na fase selvagem, através da energia magnética, desenvolvendo a imagem em som. A segunda foi quando paralisou a fase dos selvagens, surgindo aí a fase da civilização. Mas com que cunho, com que energia? A energia elétrica, a energia elétrica que aperfeiçoou tudo aquilo que havia sido preparado pela energia magnética. E nos nossos dias atuais, fala-se muito, estamos na era de Aquário, estamos na última fase do conhecimento, estamos na fase racional ou da racionalização. Entrou, aproveitando tudo que estava pronto lá atrás e fez essa terceira fase, que é a energia racional. Aí retorna tudo ao seu ponto de partida. Tá, beleza. Oswaldo, eu acho que o nosso tempo terminou hoje, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade de outras coisas, mas a recomendação desta leitura do livro tem esta finalidade de cuidar daquilo que nunca ninguém pôde cuidar. Mas eu acho que ficou bastante claro isso para nós aqui, e tudo que a gente aprendeu foi extremamente necessário, preciso e necessário para chegar a essa conclusão. Por fim, acrescentando, vou ler aqui um trecho rapidinho do livro, que a vida do animal racional, agora, através da leitura do livro Universo de Desencanto, modificar-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aqui do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos na Terra. Então, leia o livro do Universo de Encanto para ficar livre desses verdugos da encosta de anil. Leia o livro Universo de Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Se gostou, dê um like e salve.